Olá, está começando agora o Jornal da Câmara, a primeira edição desta terça-feira, dia 19 de março. Veja os nossos destaques de hoje. Sessão ordinária desta noite vai discutir 5 projetos, 2 deles de autoria do Executivo e autorizam a abertura de crédito especial. Hoje você vai conhecer um pouco mais das 4 primeiras legislaturas da história da Câmara Municipal. Obras de Bassano Vacarini passarão por restauração no Parque Maurílio Biagi. Licitação para a retomada da obra da Avenida 9 de Julho fica para a próxima semana. Falta de documentação das empresas participantes adiou o certame. Obra do Saerp no Parque dos Bandeirantes tem esgoto a céu aberto e transtorno para os moradores do bairro. Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal da Câmara. E hoje, terça-feira, é dia de sessão ordinária. Confira a relação de matérias da ordem do dia. Hoje é dia de sessão ordinária e os vereadores vão debater pauta com 5 projetos. Iniciando as discussões do projeto de lei de autoria do vereador Jean Coraúce, que dispõe sobre a inclusão no calendário oficial de eventos do município, o concurso Comida de Boteco. Na sequência, projeto de lei de autoria do prefeito, que autoriza a Prefeitura de Ribeirão Preto a abrir crédito especial para atender a necessidade de adequação orçamentária, inclusão de dotação na Secretaria Municipal da Saúde no município, no orçamento do corrente exercício. Mais um projeto de lei de autoria do prefeito, este autoriza a Prefeitura de Ribeirão Preto a abrir crédito especial para atender necessidade de adequação orçamentária e inclusão de dotação com base em portaria na Secretaria Municipal da Saúde do município de Ribeirão Preto no orçamento do corrente exercício. A penúltima discussão é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Renato Zuccolotto e concede o título de cidadão emérito ao diplomata Renato Mosca de Souza, embaixador do Brasil na Itália. Encerrando a pauta, o projeto de resolução de autoria da vereadora Duda Hidalgo e autoriza a realização de sessão solene no dia 5 de abril de 2024, em homenagem aos 60 anos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Na segunda-feira, estava previsto a abertura de envelopes para a definição da empresa que vai dar continuidade à obra da Avenida 9 de Julho. Devido a algumas circunstâncias, a definição ficou para a semana que vem. Segunda-feira foi um dia importante na busca de um desfecho para a obra da Avenida 9 de Julho. Dia de abertura dos envelopes para a definição da construtora que vai terminar os trabalhos no local. A antiga empresa licitada teve seu contrato encerrado pela Prefeitura em dezembro do ano passado. Desde então, a obra está parada à espera da licitação. 2 empresas se candidataram, mas a falta de documentação de ambas adiou o certame para a próxima semana. O vereador Eliseu Rocha, presidente da Comissão de Obras, acompanha de perto todo esse processo. Olá pessoal, hoje nós estamos aqui na Avenida 9 de Julho, na verdade, aqui no que sobrou da obra abandonada. Nós estamos cobrando da Prefeitura todos os dias, todo mundo sabe disso, mas a empresa abandonou os serviços, a Prefeitura publicou uma nova licitação. Hoje, dia 18, foi aberto os envelopes, 2 empresas participaram, ficou faltando documentos de ambas as empresas, que terão aí um prazo de até 8 dias para poder apresentar a documentação e aí sim a Prefeitura possa abrir os envelopes no todo e saber lá quem terá o melhor preço e que vai levar a obra. Então nós estamos aqui informando você. Esse é o nosso trabalho como vereador. Vamos em frente. Uma obra do Saerp, próxima da Avenida Barão do Bananal, está tirando a tranquilidade dos moradores do Parque dos Bandeirantes. O local está sofrendo com erosão e esgoto a céu aberto, que está sendo despejado in natura no córrego que corta a avenida. Avenida Barão do Bananal aqui na minha esquerda, aqui Parque dos Bandeirantes. Olha a obra que fizeram aqui para passar o emissário de esgoto. Veja bem. Começa pelo tamanho da erosão que esse troço está fazendo. Depois o cheiro insuportável. Esgoto in natura. Chega perto aqui, Gabriel, por favor. Cuidado aqui. Olha a quantidade de esgoto in natura. Segundo um morador me disse que o cheiro está insuportável,
No processo, a Saerp fala que não encontrou nada demais, que encontrou pequenos vazamentos e tal. Manda alguém agora, que a imprensa do DAERP vai assistir esse vídeo, manda alguém agora que vê se não tem nada. Porque isso aqui tá nojento de esgoto, fora o tamanho da erosão, e já chega na Avenida Barão do Bananal, né? Tudo bem? Para dar a notícia aqui pela TV Câmara para você, dessa vergonha. Não é possível que em 2024 a Prefeitura tenha esse tipo de atitude. A Prefeitura tem que vir aqui corrigir isso imediatamente. Isso é esgoto in natura, num curso d'água que atravessa a cidade inteira. E agora mais notícias com a Francine Rodrigues. Fran. Prefeito Duarte Nogueira participou da 66ª edição do Congresso Estadual de Municípios. O evento aconteceu na última semana, entre 11 e 15 de março, em Campos do Jordão. O congresso é realizado pela Associação Paulista de Municípios e reúne representantes dos poderes executivos, legislativos e judiciários do Estado e da União. Foram tratados os temas de resiliência energética e segurança nas cidades do futuro e superação da crise financeira. E agora a previsão do tempo com o repórter Paulo Bahia. Hoje, dia 19 de março, teremos sol e aumento de nuvens com pancadas de chuva à tarde e também à noite. A mínima está na casa dos 23 graus e a máxima chega aos 35 graus Celsius. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Sai daí. Uma ordem do dia é um documento que descreve o cronograma de filmagem de uma diária de produção, mas a ordem do dia aqui na Câmara é outra coisa. Ordem do dia é o momento da sessão em que os projetos serão discutidos e votados. Às vezes, alguns requerimentos são discutidos nesse momento, durante a sessão. Basta o vereador pedir a inclusão do requerimento na ordem do dia. Os projetos aprovados em primeira discussão voltam para outra sessão para serem discutidos e votados em segundo turno. Os projetos aprovados em primeira e segunda discussão seguem para a sanção do prefeito ou para a promulgação do presidente da Câmara. A partir disso, será publicado em Diário Oficial e passa a ser lei no município. Agora fica mais fácil acompanhar o trabalho do Legislativo. E agora o repórter Paulo Bahia conversa com Flávia Strabelli para falar um pouco das 4 primeiras legislaturas da história da Câmara Municipal. Olá, você que está acompanhando essa série especial contando um pouquinho dos 150 anos de história da Câmara Municipal. Eu recebo novamente a Flávia, que sabe tudo, que ela que é do projeto Câmara na Escola. Flávia, hoje a gente vai falar das primeiras legislaturas, né? Tivemos aí as eleições, a gente comentou sobre as primeiras eleições que definiram os 7 vereadores, também falando das primeiras sessões ordinárias que ocorriam geralmente nas casas dos vereadores. Já tivemos essa eleição, e aí, como é que foram as primeiras legislaturas? E aí, Paulo, vamos dar continuidade aqui, né, à nossa história.
dizer que essa primeira legislatura, né, que iniciou lá em 1874, os vereadores tinham uma mera função administrativa, né? Eles faziam as regras ali, começaram a construir as regras para a cidade, mas a principal função era administrativa. Então eles começaram a construir a vila de São Sebastião do Ribeirão Preto. Lembrando que naquela época a gente não tinha prefeito, né? Não tínhamos prefeito. Só tínhamos os vereadores. O vereador mais votado pela população, que teve 209 votos, que a gente já comentou, foi João Gonçalves dos Santos, e ele é considerado o primeiro prefeito da cidade, né? E aí esses vereadores começaram a organizar essa vila, denominando as ruas do quadrilátero central. Então a primeira rua ali, que foi a Rua do Bonfim, hoje é General Osório, a gente vê em muitas fotos, né? A Rua do Bonfim, que seria ali a principal rua. Atravessa Boa Esperança, né? A gente consta aqui no nosso livro que era Barão do Rio Branco também. Então a gente tem ali toda a denominação das ruas do quadrilátero central. Foi aí a primeira providência, né, desses vereadores. A desenhar a vila, né? Isso. E também demarcar, como a gente já falou no outro programa, o limite do município, né? Do município não, da vila, né? Os limites ali até onde ia Ribeirão Preto. Então essas foram aí as primeiras providências tomadas aí por esses vereadores. Até porque a gente precisa lembrar que nessa época Ribeirão Preto era um distrito ainda, né? De São Simão, né? De São Simão. São Simão foi quem organizou toda a eleição, né? Aqui para Ribeirão Preto, né? E um fato marcante que aconteceu também, Paulo, naquela época, foi uma epidemia de varíola, né? Em todo o estado de São Paulo, né, na província de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. E a Câmara de Ribeirão Preto, ela foi a responsável, né, ela providenciou a vacinação da população naquela época. Então foi um fato bem marcante. A Câmara, os vereadores foram até a província, né, solicitar as vacinas para que a população aqui da vila de São Sebastião do Ribeirão Preto fosse vacinada. Isso é tudo durante a primeira legislatura. Essa epidemia de varíola aconteceu em 1875, tá? Aí a segunda legislatura a gente foi ter a partir de 1877, né? Quando foram eleitos, então, 8 vereadores, um vereador a mais. E aí, na segunda legislatura, um fato marcante, né? Foi a votação de uma lei para a mudança de nome da vila. Tá? A vila de São Sebastião do Ribeirão Preto passou a se chamar Vila Entre Rios, né? Porque Ribeirão Preto fica entre o Rio Pardo e o Rio Mogi. Sim. Então foi justificado que o nome não deveria ser mais Vila de São Sebastião do Ribeirão Preto, e sim Vila Entre Rios. Sem contar a diversidade de córregos que corta a cidade também, né? Então essa mudança aconteceu em 1879, na segunda legislatura, e só foi retomado o nome de Vila de Ribeirão Preto em 1881, já na terceira legislatura. Já sem São Sebastião também, né? Já sem São Sebastião, porque era comum, né, naquela época, né, Paulo, as cidades... as vilas, elas vinham com o nome do padroeiro antes, né? Então, nosso padroeiro São Sebastião, como existem aí São José dos Campos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Ribeirão até poderia aí se chamar São Sebastião do Ribeirão Preto, né? Se não tivesse tido essa mudança, né? Então, a terceira legislatura, ela foram eleitos também 8 vereadores na época, né? E aí, um fato marcante que a gente teve foi a retomada do nome, né? Voltamos a chamar Ribeirão Preto. Para a Vila de Ribeirão Preto. E também, naquela época, a terceira legislatura, os vereadores, eles foram até a província de São Paulo, né, do estado, para poder solicitar verba para a construção do cemitério na cidade, né? Também do mercado municipal, que já tinha sido autorizado os vereadores a construção aqui onde ele é hoje. Então, do cemitério e da cadeia pública, né? Que funcionou a primeira cadeia ali na Rua Cerqueira César. Depois a gente vai contar a história daquele prédio também. Ele é bastante, aquele prédio tem uma história muito próxima com a Câmara Municipal. Tem sim. E aí nós já vamos para a quarta legislatura, né? Que inicia-se lá em 1883. Antes de começar a quarta legislatura, faltou acho que um ponto interessante.
Para as pessoas não confundirem, esse primeiro cemitério não tem nada a ver com o cemitério da Saudade. Não, Era em outro local. O primeiro cemitério da cidade foi ali no quadrilátero central. Ah, foi ali porque mesmo. A gente tinha a igreja matriz de São Sebastião do Ribeirão Preto, que era ali exatamente onde a gente tem ali a fonte luminosa, e o cemitério foi autorizado a sua construção em volta, ali na Praça 15. Então era tudo na área central, na área da Praça 15. Tudo no quadrilátero central. Perfeito. Tudo no quadrilátero central. A quarta legislatura, as eleições para a quarta legislatura já aconteceram na igreja matriz. Então as pessoas votavam lá na igreja e a apuração também foi na igreja, que era ali na Praça 15. Lembrando que o voto era restrito também, né? Como a gente falou no primeiro episódio. Naquela época, só os homens, né, brancos podiam votar, tinham que provar uma renda, 100 mil contos de réis para ter o direito a voto. As mulheres não votavam ainda, né? Demorou muito. E os maiores de 25 anos que votavam, somente, né? Então, a quarta legislatura, ela foi marcada pela inauguração da nossa estação de trem da Mogiana. Olha só. Que era aqui no início da Avenida Caramuru, né? No momento que havia toda uma expansão ferroviária pelo estado por conta da produção do café, né? Então isso que a estação, né? A intenção da estação ferroviária era levar todo esse produto até o porto, né? Para que fosse para fora do país. Entendi. Né? Então a gente pode continuar isso também para falar da quarta legislatura sobre a inauguração aí da estação ferroviária da Mogiana. Tá certo, então, Flávia. Tem mais algum ponto interessante para a gente debater aí da quarta legislatura, para a gente já encerrar esse primeiro ciclo? Então, o que eu acho importante é a gente falar mesmo da estação ferroviária da Mogiana, né, que foi inaugurada em 1883, né, e aí depois ela foi construída aqui, aonde a gente tem a UBS Central. Então a primeira estação foi aqui pertinho da Câmara, na Avenida Caramuru. Alguns anos depois, 2 anos depois, veio aqui aonde é a UBS Central, né? Foram construídos armazéns, ali a gente tem fotos ali da época, depois a gente vai mostrar para vocês também. Perfeito, então, Flávio, eu agradeço aí a sua participação e a gente conta aí com mais histórias da Câmara Municipal na próxima terça-feira. Até terça, então, Paulo. Tá certo, muito obrigado, Flávia. Então você ficou sabendo um pouquinho mais desses 150 anos da Câmara. Semana que vem a gente tem mais informações para você. Enquanto isso, a gente volta aí para os nossos estúdios com o Sérgio Figueiredo. E a Francine Rodrigues tem mais informações para a gente. Fran. A nova rede de transporte coletivo urbano Ribeirão Mobilidade concluiu nesse mês de março a implantação das novas estações de ônibus urbanos em todas as regiões de Ribeirão. Os novos pontos de ônibus especiais têm estrutura mais moderna, oferecendo mais acessibilidade, segurança e conforto aos usuários desse serviço público na cidade. As estações possuem acessibilidade às pessoas com deficiências, com espaço para cadeiras de rodas e piso tátil para orientação de pessoas com deficiência visual. Ainda, as estações contam com assentos de madeira com acabamentos metálicos, iluminação por energia solar, além de acesso à internet grátis pelo Wi-Fi e moderno sistema de câmeras com monitoramento em tempo real, garantindo mais segurança aos passageiros. As estações contam com paredes de brise metálicas para proporcionar melhor circulação do ar e telhas termoacústicas a fim de garantir mais conforto térmico aos usuários. As obras do artista Bassano Vaccarini, que estão expostas no Parque Maurílio Biagi, vão passar por um processo de restauração. O repórter André Luiz de Jesus tem as informações. As obras do artista plástico Bassano Vaccarini, que ficam expostas no Parque Maurílio Biagi, serão restauradas. O anúncio foi feito pelo vereador Alessandro Maraca durante a última sessão ordinária na Câmara Municipal. Nós vamos ter o restauro de algumas obras do Bassano Vaccarini aqui no Parque Maurílio Biagi.
Esse restauro e o lançamento já aconteceu nesse final de semana. Bassano Vacarini também um grande artista, não ribeirão pretano, mas que tinha Ribeirão Preto e Altinópolis como cidade do seu coração. Ele morou em Ribeirão Preto durante muito tempo, veio da Itália para cá, foi professor na Escola de Artes aqui de Ribeirão Preto, tem muitos discípulos ainda aqui em Ribeirão Preto. Eu cito sempre o Tirso Cruz, que está vivo ainda, que a gente tem que sempre reverenciar, mas agora as obras do Bassano que estão no Parque Maurílio Biagi receberão esse restauro, coisa que vai ser muito boa para a cidade também, porque ali é um ponto turístico, é um ponto que as pessoas podem contemplar, e a gente sabe que com o passar do tempo, essas obras que ficam expostas a céu aberto, elas precisam de manutenção, e nós vamos ter isso agora. Saiba agora a localização dos radares móveis desta terça-feira. Hoje, terça-feira, dia 19, os radares vão estar nos seguintes endereços: Avenidas Leão 13, Professor João Fiuza, Marechal Costa e Silva, Carlos Eduardo de Gasperi Consone, Presidente Kennedy, Áurea Aparecida Bragueto Machado e Luiz Eduardo Toledo Prado, todos com limite máximo nos 60 km por hora. Já na Maurílio Biagi, a máxima permitida será na casa dos 70 km por hora. E assim encerramos a edição do meio-dia do Jornal da Câmara. Voltamos à tarde com mais informações. Obrigado pela audiência. Até lá.